Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, pois lembramos quando tu dissestes: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor. Muitas vezes sobrecarregado com os fardos pesados em nossos frágeis ombros. Fardos estes, Senhor, que são invisíveis ao nosso campo da matéria, mas que nos aprisionam, Senhor, a hábitos, costumes, levando-nos a cansaços que vão muito além do nosso corpo físico, que vai minando nossas resistências espirituais. Tu sabes, Senhor, muito mais do que nós, do que precisamos. Por isso entregamos em tuas mãos nossas vidas. Mas queremos acreditar, Senhor, nesta frase, que seja feita a tua vontade. Pois muitas vezes nós falamos, repetimos, oramos, declamamos, mas não aceitamos, Senhor, os destinos, as decisões, os acontecimentos. E assim vai nos aprisionando, sempre ao passado, e não nos liberta na caminhada, na ascensão espiritual, no crescimento, no aprendizado espiritual, que tanto faz-se necessário ao nosso espírito, pois ele clama, Senhor, nesse corpo, a espiritualização. Amado Cristo, abençoai esta casa que nos acolhe. Que teus anjos amigos aqui estejam, Senhor, e que possa estender também esta proteção santa e sagrada ao lar, à família, aos familiares, de todos que aqui se encontram, Senhor. E em cada lar se faça a tua presença. Se houver forças negativas que comprazem no mal, espíritos que por ignorância, maldade ou afinidade ainda, Senhor, perseguem, se ligam, aprisionam, são escravos ou são escravizados, ou escravizam, Senhor, o lar, a família, possam, nesses instantes sublimes deste encontro celestial, despertarem e teus benfeitores amigos possam, Senhor, evangelizar e libertar cada consciência, cada alma, cada espírito. Até mesmo aqueles que se titulam algozes inimigos de longas datas, e que liberte o coração de cada ser, Senhor, de cada alma, de cada espírito. Abençoai, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Que possamos, Senhor, fazer a tua santa vontade, espelhar a tua imagem em todas as atividades que nos competem como responsabilidade. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir. Que este alimento seja também um precioso medicamento. Gratos somos, Senhor, e rogamos tuas bênçãos por todos aqueles que, de alguma forma, participou, contribuiu para que este alimento chegasse até a nós. Amado Cristo, estendei tuas mãos sobre este caderno de prece. Todos os nomes que aqui se encontram possam receber a visita de um anjo amigo, dissipando, Senhor, trevas, vícios, perseguições, crises mentais, espirituais, obsessões, perseguições, e que possam, Senhor, recebendo essa luz sagrada, essa energia, esse campo energético de incentivo, possam levantar, Senhor, e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, a necessidade de cada irmão, Senhor, estenda as tuas bênçãos. Assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, esta simples água no mais poderoso e mais precioso medicamento, que ao ingerir,
ou passarem suas dores ou feridas, possa assim os irmãos encontrar a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, rogamos pela colônia Santa Marta, pelos hospitais, pelos asilos, abrigos, manicômios, pelos orfanatos, presídios, onde houver uma dor, o gemido, a escuridão, o mal, lá esteja a tua presença de excelsa luz. Aos irmãos que encontram-se dementados, abandonados pela sociedade, vagando pelas ruas, caminhando, Senhor, que possa abençoar e um anjo amigo despertá-los, Senhor, tocar no coração de uma alma boa, a ajudar a despertar, Senhor, e encontrar o caminho que leva a Ti, Senhor. Abençoar nosso país querido, esta sublime nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes sérios. Iluminai, Senhor. Dê coragem, sabedoria, para que possam vencer as inversões de valores, as trevas, que querem implantar nessa nação, Senhor, a perversidade, a heresia, a hipocrisia, a maldade, os vícios, Senhor, as dependências. Amado Cristo, estendei sobre a humanidade as tuas bênçãos santas e sagradas, principalmente nos países que encontram-se em conflitos bélicos. Por misericórdia, Senhor, pacificar e acalmar os governantes. Dê sabedoria para que possa hastear a bandeira branca, Senhor, da paz e da fraternidade, respeitando a individualidade de cada nacionalidade, Senhor. E assim, as diferenças sejam, Senhor, a grande dádiva de lapidação para a harmonia do conjunto do todo. Amado Cristo, que seja feita a tua vontade. Fique em nós hoje sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita, Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Jesus disse que quando conhecemos a verdade, nós nos libertamos. Verdade eterna. Não as verdades dos homens, não as descobertas científicas. Não. Essa auxilia o homem na matéria. Essa dá uma condição melhor na sua sobrevivência na matéria. Mas nós nunca podemos esquecer que somos pássaros. E nunca um pássaro, nenhum pássaro na terra voa de uma asa só. O pássaro só voa se ele tiver as duas asas. Então é necessário ter o conhecimento, buscar aprimorar-se, e isso nós estamos vivendo uma era extraordinária da humanidade. Poderíamos chamar a era de ouro, né? De tanta tecnologia, de tanta facilidade. Cada dia que passa, você vê uma facilidade, né? Uma facilidade no cotidiano. Eu tenho uma amiga hoje no mundo dos espíritos, mas ainda continuo sendo amigo dela. E ela continua sendo a minha amiga, eu tenho certeza disso. De vez em quando ela vem nos visitar. E ela dizia, eu achava interessante, ela desencarnou ano passado, com 92 anos. E ela dizia assim, que hoje nós somos tão privilegiados que a água brota da parede, né? Quando ela dizia que da torneira, né? Então, assim, eu achava interessante, né? Porque, assim como eu, não tanto quanto ela, né? E nós vivemos essa era de tomar banho na bacia, tomar banho na bica, tomar banho no copo, tomar banho, né? Quando o maior luxo que eu tive, né? Eu lembro até hoje, quando foi o primeiro luxo, mas foi um luxo, pensa num luxo. Meu pai comprou uma fazenda ali perto de Uruaçu, e lá tinha sido
um restaurante e hotel, né? Pensão de beira de estrada, na antiga Belém, Brasília. E lá tinha um chuveiro. Mas foi o maior luxo da minha vida. Eu contava com 7 anos de idade. E eu nunca tinha tomado banho quente. Né? E naquele dia lá, na sede, esquentaram a água lá e colocou naqueles baldes que tinha um chuveirinho. E pendurou, puxou uma cordinha e abriu lá e você tomava banho no balde, parecendo um chuveiro, mas era o balde com um chuveirinho por baixo, né? Alguém lembra disso aqui? Não. Eu lembro, né? Aquilo foi um luxo. Não conhecia energia elétrica, não conhecia. Então, assim, nós estamos vivendo a era de ouro. Você vê isso tem pouco tempo, parece que foi ontem, né? Então, assim, o conhecimento na matéria nos liberta, tira, diminui as dificuldades, dá uma grande facilidade, né? Então, assim, fantástico. Hoje, quando eu estava pesquisando, né, tecnologia, eu vi uma fita elétrica. Cara, você põe uma tomada hoje com a fita, você pega tanto adesivo nela, põe daqui para cá e abre, põe outra tomada aqui. Você acredita nisso? Eu falei, meu Deus do céu, conhece isso? Lindo, né? Falei, maravilhoso, olha só. Eu que gosto de futricar nessas obras, nas construções desses trem, né? Gosto de fazer. Então, olha só, isso nós estamos falando de coisinhas meninas, corriqueiras, boba até para muitos aqui, mas parece uma bobagem, né? Mas é lindo. Mas nada disso tem valor se nós não desenvolvermos nossa capacidade espiritual. Sabe? Tudo isso vai ficar na terra. Tudo isso vai ficar aqui. Se nós não libertarmos nossa alma, se nós tivermos o conhecimento, a aceitação da vida eterna e nos preparar para ela, há muito sofrimento. E aí nenhuma tecnologia irá nos salvar. Compreende isso? E uma das coisas fantásticas que eu gostaria que todos pudessem entender e, sabe, guardar isso. Guarde isso. Espiritualizar. E o espiritismo é uma chave fantástica para a espiritualização, porque ele não tem ritual, dogmas, não tem nada. É a vivência pura dos evangelhos de Jesus Cristo, as leis morais de Jesus Cristo. Sabe? Ele não veio para nos ensinar. Não. Ele veio para nos transformar. Porque tudo isso nós sabemos. Todo este processo nós já sabemos. Nós não somos espíritos na primeira viagem, marinheiros de primeira jornada. Não somos. E o Espiritismo, então, veio para transformar, mas poucos querem transformar-se. Não são todos que querem se transformar. A grande maioria querem só melhorar, querem ficar livre da dor, querem administrar seus pensamentos, sentimentos. Não tem como, se não houver transformação. Jesus Cristo nos disse, não vim destruir a lei. Preste atenção. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Preste atenção, olha aqui, guarda isso. Jesus disse, eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Então Jesus veio dar cumprimento, ele não veio ensinar nada novo, ele veio cumprir aquilo que já tinha ensinado, aquilo que existia. O Espiritismo também não trouxe moral nova nenhuma, não trouxe sabedoria nenhuma, não trouxe ensinamento nenhum. Ele veio para chamar aqueles que já estão cansados e que querem, sabe, a transformação. Compreende isso? Querem transformar-se, querem deixar o velho homem para trás e iniciar, sabe, o homem ego e nascer o eu espiritual. O eu espiritual que é consciente de si mesmo, que tem domínio sobre si mesmo, que organiza seu campo molecular, campo celular, seu campo psíquico, campo emocional, campo espiritual, que compreende que está na matéria, mas ele está na matéria, mas ele não é matéria, e que ele é um espírito eterno e imortal, compreende? E que ele aprende a dominar, a domar e transformar a cada dia, com dor e sofrimento. Não existe transformação sem bagunça interna.
Que jeito que você vai? Você fala assim, nossa, estou cansado da minha casa. Eu quero transformar esta casa, não é? E aí você começa fazendo o quê? Melhora ela de uma vez? Não passa mais? Não, você começa a modificar tudo, destruir, derrubar, arrancar. Vira uma poeira, vira sabe, um pandemônio ali dentro da tua casa por um período, por um tempo. Compreende isso? Assim somos nós. Aquele que quer se transformar, aquele que quer se encontrar sob as luzes abençoadas da eternidade do seu eu espiritual, aqueles que ficam aprisionados no ego, ele quer só melhora. Ele melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, 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 melhora, piora, piora, e depois só fica pior. Isso leva-se. Nós estamos vendo nossos irmãos, sabe, do Oriente Médio, quantos anos, milênios, está na mesma cantiguinha de grilo. Não muda nada. Sabe? Quantos milhares, milhões de pessoas estão em tremendas dificuldades. Por quê? Porque lá existe a teocracia. Não é? A teocracia é uma das piores formas de administração do mundo, da sociedade, porque é o fanatismo, na imposição. Então Jesus Cristo falou para aquelas pessoas, falou para nós, está falando para todo mundo. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente. Até o último J, até o último ponto, até a última vírgula, até a última letra. Tudo que está na lei. Então, quando Moisés recebeu o decálogo sagrado nas montanhas, no Monte Sinai, ali os 10 mandamentos, concedendo ao povo judeu uma diretrizes para fazer uma grande transformação na humanidade. Iniciou ali, mas aí desprezaram, e nós desprezamos os 10 mandamentos, que é divino, ordem de cima, sabe? Com um grande processo. Hoje o Espiritismo explica com toda uma facilidade, porque aconteceu aqui em Goiânia a mesma coisa que aconteceu lá no Monte Sinai, 1.200 anos antes de Cristo. A única diferença é que aqui foi escrito em papel e lá foi na pedra. Naquela época não tinha papel, né? Então lá foi uma forma de psicografia. Se não estou me lembrado, é criptografia. Acredito que seja esse nome. Estou meio em dúvida agora. Se não for, me perdoe. Que Deus, usando as forças energéticas do homem, de Moisés, um grande doador de ectoplasma, manipulou os elementos, Deus, através dos espíritos prepostos, porque Deus não desceu, porque Deus não desce, ele está em todo lugar, não tem como ele descer, porque ele já está, né? Então, Deus ali, através dos espíritos prepostos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador planetário, que já estava ali ensaiando a sua descida, porque levou 4.000 anos para ele ensaiar essa descida à Terra, preparar a humanidade, nos preparar, né? Imagina se ele não tivesse nos preparado. Preparou 4.000 anos, nós pregamos ele na cruz. Imagina se ele não tivesse preparado. O que nós tínhamos feito com ele? Não posso nem imaginar. Então aí, usando esses fatores energéticos, cravou-se na pedra os 10 mandamentos, e ali foi o início de um grande processo democrático cristão, do grande pensamento, das diretrizes para que nós pudéssemos administrar nosso pensamento, nossa vontade, nosso ser, a compreensão da criatura e do ser, uma diretriz única para toda a humanidade, não é para um ou dois, não. E foram caminhando, sublime caminhada, mas aí foram colocando ali as coisas dos homens, essas eu não estou dizendo, não vou questionar. Moisés e aqueles que sucederam foram colocando coisas dos homens, mas esqueceram de um dos mandamentos sublimes, não matarás. Aqui, ó, é o 5º mandamento, não matarás. Porque próprio Moisés também, né, retirou a vida de muitos seres no deserto naqueles 40 anos. Então nós não quero apegar, não vamos apegar às leis humanas, não. Nós buscamos aqui para a transformação. Tu queres transformar? Encontrar teu caminho espiritual, encontrar a tua vida? O Espiritismo, eu acredito, é o caminho. É o caminho, porque ele liberta a nossa alma, ele dá-nos lucidez. Mas para isso precisa de fazer algumas mudanças. Para isso precisa fazer alguns entendimentos. Compreende? Então, aí Moisés preparou, vieram depois dele vários, desviaram através
Maomé pegou a lateral, né? A bifurcação para o lado da esquerda e colocou lá essa teocracia absoluta do fanatismo, e nós estamos vendo até hoje lá, né? Só nesse ano já morreu mais de 40 mil pessoas, muitos jovens enforcados, muitas mulheres. Por quê? Porque opinou, porque não quis, porque foi contrário ao líder religioso, porque não obedeceu, porque era gay, porque encontrou em adultério, entendeu? Isso assim é só que os jornalistas, a imprensa sabe, e os que não sabem, porque é fechado, não é? Então morreram milhares e milhares, só esse ano nós estamos falando, né? Da mesma forma, em outros países circunvizinhos, estão passando por tremendas. Por quê? Porque distanciaram dos valores eternos espirituais e se apegaram na lei humana, né? Sem raciocínio, sem lógica. Agora eu quero te chamar, eu quero te apresentar, sabe, a forma da transformação através da lucidez do espiritismo cristão. Eu não sei se você está pronto, mas quem vai decidir é você. O meu compromisso, o nosso compromisso como, sabe, divulgador da doutrina, é apresentar a liberdade da consciência. É a forma que você pode fazer essa transformação. Então vamos fazer uma grande analogia sobre esse aspecto. Sabe? Eu, em 1995, eu comprei o meu primeiro computador. Era 94 para 95. Aquilo lá deu, nas palavras atuais, um upgrade no meu cérebro. Sabe? Eu fiquei encantado com aquilo. Então eu fui para o Senac e fiz um curso de computação, sabe, para me entender aquele processo. Não quis dar sequência. Eu vi que aquilo seria extraordinário para o ser humano, mas também seria uma faca de dois gumes, uma faca de corta para os dois lados. Eu pensei, o meu cérebro não aguenta e não suporta isso aí. Vou ficar só na parte, né, que até onde eu necessito para administrar a minha vida material, minha vida profissional, né? E ingressei com toda a lucidez em busca do caminho espiritual. Mas quero fazer com vocês uma comparação e uma forma que pode nos auxiliar a essa libertação ou essa transformação. Então lá, hoje nos dias atuais, eu já estou bem distanciado dos computadores e estou achando que estou muito perto deles ainda, né, porque eu quero distanciar cada vez mais. Lá, ainda no antigo Windows, DOS, tem um controle que nós podemos trazer para o que nós queremos aprender e precisamos relembrar hoje. Ctrl Alt Del. Vocês lembram desse controle? Esse controle ele abre 4 funções. E dessas 4 funções derivam-se dezenas de outras. Né? Então vamos lá. A primeira vez que você aperta Ctrl Alt Del, lá aparece bloquear. Se você quiser bloquear aquele aparelho, você vai lá e bloqueia. O aparelho continua ligado. Mas ninguém acessa. Nem você. Você está em stand-by. Então ele está ali, stand-by. Compreende? Ligadão. Está tudo funcionando dentro dele. O danado do computador está ligadão. Para acessar, precisa da senha. Sua senha para acessar. Muitas pessoas estão desse jeito hoje. As pessoas estão bloqueando o campo mental, querendo bloquear o campo mental, mas está trabalhando lá dentro. Isso leva a estado de loucura. Leva ao estado de esquizofrenias. Alucinações. Poxa, mas eu não estou falando nada, estou de olhos fechados e estou vendo imagem. Não é? Tem um filho meu que fazia isso, fechava, abriu o olho. Pai, ele está olhando para mim. Está fazendo careta para mim. Entendeu? Reza, meu filho. Pai, está aqui na minha frente. É um negro, fazendo careta para mim. Ele fechava, rezava, pai, nossa, estava lá a figura. Entendeu? Ele fechava o olho de novo. Então, muitas vezes, a pessoa
fecha os olhos, tapa os ouvidos, e as conversas, escuta vozes, está conversando. Então, ele bloqueia. Então, nós sabemos que, cientificamente, nosso cérebro também é uma máquina, né? Uma das mais poderosas. Das mais poderosas de qualquer e todo computador na face da Terra é inventado pelo homem. E dizem que nós não usamos nem 10%. Então, não resolveu bloquear. Muitas pessoas tentam bloquear, mas não resolveu. Porque está rodando ainda dentro do seu cérebro todos os comandos, todos os arquivos, todas as coisas vivenciadas. O computador, o que o computador armazena? Tudo aquilo que ele vivencia, que é inserido, colocado. Assim é o nosso cérebro. Foi colocado. Não adianta você bloquear. Não quero pensar naquilo. Não quero pensar naquilo. E quanto mais você não quer pensar naquilo, o que acontece? Mais você pensa naquilo. Né? E muitas pessoas, então, largam esse primeiro do comando do Ctrl Alt Del e vai lá para o segundo. Né? Trocar de usuário. Aí você trocar de usuário. Papo. Qualquer pessoa pode, então, acessar junto com você, né, aquele computador, trocando de usuário, beleza. Então, muitas pessoas estão nessa, né, trocando de usuários todas as horas, seja no campo sentimental, no campo amoroso, no campo psicológico, mas, acima de tudo, no campo das experiências espirituais em relação com Deus. Então ele está escutando lá, vai lá, escuta lá o evangelho. Não estou falando mal, não, você pode escutar quem você quiser. Aí ele vai escutar o evangelho muçulmano, o ateu, o judeu, a umbandista, o quimbandista, e o espiritismo, o catolicismo, o Seixonoê, né? Vai escutando. Então ele troca de usuário todas as horas e não formula um questionamento, não formula ali uma pergunta, não formula um padrão energético. Então ele entra num conflito existencial. E aonde muitas vezes, nesse conflito, insere-se vírus. O computador não pega vírus, insere vírus. E o computador começa a dar, né, na forma, né, dos jovens de hoje, o computador começa a bugar. Né? Então, esse negócio de trocar de usuário também não funciona. Né? É muito importante ter conhecimento, buscar todas as leituras, sabe? Estudar todos os princípios, mas tudo isso acasalar com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador. Não adianta modificar, pegar aquilo, todo esse conhecimento e vir em Jesus Cristo e tentar adaptar isso a Jesus Cristo. Eu sou cristão. Ah, mas você é cristão, mas você faz sacrifício de animais? Sim. Ah, eu sou cristão, mas você faz rituais alucinógenos? Sim. Você é cristão? Mas eu acredito em Deus, sou cristão, mas para mim já basta, não preciso fazer mais nada, porque eu faço minhas preces interiores. Também não funciona. Não dá certo. Ah, se uma criancinha, sua criancinha, tiver um filho aí de 5, 3, 4, 5, 6 anos, fala assim, pai, sou seu filho, mas não preciso ser mais. Eu me basto, tá bom? Tá bom, você não precisa fazer mais nada, não precisa me ensinar nada, não precisa me dar nada, eu me basto. Você ia olhar para o seu filho e ia falar o quê? Menina, eu vou te dar uma peia, né? Apesar que hoje o pai não fala isso mais, né? Pai ri, brinca e acaba por aquilo mesmo. Então eu acho que Deus não olha para nós nem brinca, não. Quando nós falamos que nós nos bastamos, Deus só fala assim, então toma conta. Use seu livre-arbítrio aí um pouquinho. O que acontece conosco? Nos trubicamos, né? Então, este processo também não funciona trocar de usuário. Necessitamos aprender tudo, desde lá, buscando Deus do aprendizado espiritual, nas concepções africanas, passando por todas as situações filosóficas, científicas e espirituais dos velhos mundos, dos velhos continentes, mas tudo que a gente faz, passando pelos cientistas, né? Podemos chegar até a Einstein. Então, assim, a única explicação que existe é que Deus existe, né? Foi o que ele falou, né? Aí, muitos pegam
os doidos lá, né? Alguém gosta, né, de Darwin, né? O universo não precisa de Deus, né? A teoria da evolução. O universo não precisa de Deus. Ele por si só se reproduz e se transforma, né? A natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Em partes ele está certo, mas a parte da teoria de Deus ele está tremendamente errado. Né? É como um cientista brincando de ser criança que não acredita no Pai, no Criador de tudo e de todos. Não é? Então essa teoria também não funciona. Aí vem a terceira lá do contra-alt del, que é sair. Quando a pessoa decide sair da sua própria vida. Alguns retiram sua própria vida, né? Através do autoextermínio. Outros tentam apagar a sua existência com drogas, vícios. Quando você andar na rua, ver um andarilho, hoje eu vi um, na BR-153, quando estava voltando de Anápolis, homem todo sujo, estava com um saco desse tamanho nas costas. Se você abrisse aquele saco lá, o que você encontraria? Nada útil. Ele saiu da vida dele. Eu imagino. Eu tenho um carinho muito grande por andarilhos. Muito grande. Porque eu passo perto. Nas minhas crises, 13 para 14 anos, de espirituais, de obsessões, me deu vontade de largar tudo e andar pelo mundo, por onde meu nariz apontasse. Isso até é uma experiência. Fiz a mochila nas costas e ganhei uns 3 estados aí, hein? Pegando carona, dormindo em praças. Né? Mas a razão me libertou, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas quantos, na fase adulta, saem da sua própria vida? Sai. Fecha-se para o mundo. Ele desliga do mundo. E quantos hoje está fazendo esta fuga através de remédios controlados? O famoso remédio inibidor. Muitas vezes, quando está em crise de alucinações, pode ser necessário pequenas doses, até você, a criatura, conseguir passar por a quarta opção, não é? Deste contra-alt dela, que agora falaremos. Então, ela está querendo sair da vida, então é melhor ela tomar pequenas doses, mas direcionar. Porque se nós buscarmos nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que não existe vida sem Cristo. E não há vida que nós consigamos apagar em qualquer forma ou motivo que seja. Esse dia ainda brinquei que eu tomei umas 4 injeções, umas 4 anestesias, né? Aquelas que apaga geral, tudo, né? É meu sonho tomar outra. Mas é brincadeira, gente. Eu gosto de ser consciente 24 horas. Por isso que acho que eu durmo pouco. Meu espírito quer ficar acordado. Né? Então, sim. Então, não tem mesmo você sendo apagado, você não morreu. Seu cérebro não manifesta a tua mente eterna, espiritual. Sério. O espírito continua do mesmo jeito. Compreende isso? O espírito continua da mesma forma. A mente continua com os mesmos conflitos. Só não está manifestando na matéria. Compreende isso? Nós temos que entender isso. Não adianta você apagar a forma cerebral, achando que isso será, sabe, a solução. Sair, estou saindo da vida. Não saiu. Não saiu. No livro dos Espíritos, falando das sensações dos Espíritos, é fantástico. Todas as pessoas deveriam estudar o livro dos Espíritos. Tem 30 anos que eu estudo ele. Estou lá na 8ª vez de estudo dele. Sabe? Eu faço tudo com calma, com tranquilidade. Culto do Evangelho no lar. Pergunta, mentalizando, meditando, conversando sobre aquilo. Dizendo que o espírito não tem sensações de dor, nem de frio, nem de calor.
O espírito atravessa o fogo andando. O espírito atravessa o polo norte andando. Então as percepções são as vivências na matéria que se aprisionam através dos clichês, através das lembranças cerebrais. Então não adianta apagar, sair, contra Altidal, sair da vida. Pronto, não sofro mais, não tenho lembranças negativas. Não estou lembrando daquela pessoa que me bateu, que me traiu, que me roubou. Não adianta. Porque a mente está tudo gravado. E o espírito está sofrendo. Acaba o efeito do remédio, o processo aumenta. Por isso, os remédios vão sendo aumentados. As suas doses, suas quantidades e o tempo de intervalo entre um e outro. Estão compreendendo isso? Então não adianta você negar, não adianta você desprezar, não adianta você fingir que não tem problema. Não adianta você sair. Bloquear, trocar de usuário e sair. Esses três não funcionam. Mas agora vem o santo grau. O último. Essa é fantástica. Você lembra dela? Lembra qual que é o comando? Gerenciador de tarefas. Entendeu? Gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefa abre todos os seus arquivos e você vê quais os programas estão parados, quais os programas estão bugados, quais os programas estão ali destrambelhados, e você pega e pode entrar em um por um, e nesse um por um você vai ter o comando, gerenciando aquele programa. Este programa aqui não presta. Programa, tem 20 anos que isso aqui está armazenado. Foi quando aquela pessoa me deu um tapa na cara. Eu estou com raiva dela até hoje. Meu rosto queima quando eu lembro dela. Meu fígado opila. Minha coluna dói. Minhas juntas endurecem. Né? O meu nervo ciático trava, que eu fico com dor na perna, eu tenho que tomar uma Voltaren, né? Sei lá, e vai indo, né? E aí vem, eu lembro quando eu casei, como eu fui feliz, mas depois virou aquele inferno. Pronto, aí você gravou o inferno, despreza lá aquele felicidade. Aí pronto, ali você fala, não, vou gerenciar isso aí. Foi que lá acabou. Vai falar, meu filho, eu não vou te apagar porque não tem como apagar, mas eu vou entender que isso aconteceu. Você fica quietinho no seu canto aí. Já aprendi a lição. Isso chama gerenciar. Então, quem quer encontrar Cristo, transforma a vida e gerencia os seus arquivos interiores. Só existe uma forma de fazer isso. Sabe como? Você encontrando e aceitando Jesus em verdade e vida. Em pureza e simplicidade. Desprezando tudo aquilo que outros usuários querem usar o seu computador interno. Você vai analisar teu pai, tua mãe, sabe? Eu era para ser um homem extremamente depressivo, negativo, desconfiado, triste. Porque a minha infância não foi fácil. Sabe por qual o motivo que não foi fácil? Sensibilidade. Sensibilidade. Teve um dia, morava ali na 305, pertinho da 44, eu passei a tarde inteira no sofá chorando. Minha mãe disse, meu filho, o que foi? Nada não. O que foi? Nada não. Chorei a tarde inteira. Sabe, aqueles choros convulsivos? Chorei a tarde inteira. Lembro como se fosse hoje. Começou a escurecer. Minha mãe, virginiana, né? Muito habilidosa, foi ali me rodeando, e até fazer eu contar. Mas o que foi, meu filho? Aí eu falei, mãe, eu vi a senhora e o meu papai brigando e você indo embora. 1 ano depois isso aconteceu na integralidade. Uma briga violenta, um confronto físico e minha mãe indo embora. Então, isso poderia estar armazenado no meu inconsciente como perturbação. Mas não tem. Sabe por quê? Porque eu encontrei Jesus Cristo e Ele me fez compreender que nós estamos num mundo de provas e expiações em aprendizado, e que meu pai não é o homem mais santo do universo, que minha mãe não é a mãe santíssima, a mulher mais santa da face da terra, e meu pai é meu pai, mas é homem, minha mãe é mulher, é minha mãe.
Eu olho ela como mulher, gratidão, olhava, né? Hoje eu olho no mundo espiritual, meu pai, né? Que esses dias agora foi o aniversário dele, dia 13 de junho, né? E que eu tinha uma devoção, mas ele era um homem que errou muito, ensinou boas coisas, mas poucas, mas boas, né? Mas isso não tem importância para mim. Então aquilo que ele errou serve-me como experiência para não seguir aquele caminho. Por quê? Porque eu vi sofrimento, depressão, algumas crises de loucura, algumas crises e até ser assassinado aos 52 anos de idade. Por conflitos que é muito infantil para mim. Compreende isso? Então, tudo isso é a compreensão daquele que sabe e aprende e quer gerenciar a sua vida. Sem fanatismo, sem dogmatismo, sem teocracia. Eu sou extremamente livre, mas eu estou aprisionado a conceitos religiosos, humanos, mundanos, hereges, hipócritas. Compreende isso? É aquilo que Paulo nos disse, depois da sua conversão em Cristo, porque ele encontrou Cristo, tudo que ele fez foi apenas transformar tudo aquilo que ele já sabia. E ele disse, tudo me é lícito, mas pouco me convém. Então ele passou a gerenciar a sua vida. Então o que está faltando em nós para encontrar esse equilíbrio psíquico, emocional e espiritual é gerenciar nossa vida. Então eu convido você a dar um alt, né, dar um Ctrl Alt Del na sua vida, para e reinicia lá no gerenciador, de arquivos, gerenciador de tarefas, né? Cada computador, cada tempo tem um gerenciador de tarefas, gerenciador de arquivos. Vai lá e começa a gerenciar você. Mas para gerenciar, você tem que aprender a trabalhar cada programa que está te incomodando. Aqui eu tenho alguns que estão travados, que fica lá só girando, e seu computador fica lento, seu computador trava, seu computador escurece, não é? Na analogia, nosso campo mental, aí você passa a esquecer as coisas, você passa a sofrer, a ter apagões, não é? A modificar seu campo emocional, a modificar seu campo psíquico, a ficar na escuridão psíquica, né? Entende? Ou você coloca vários programas para trabalhar como uma fuga de algum programa que está bugado, você pega e põe vários programas, você quer resolver, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas 1000 coisas ao mesmo tempo, acontece o quê? Vai te cansando, adoecendo, fragilizando, não é? Porque aí você fica pegando tarefa dos outros, né? Você fica colocando tarefa que outro é obrigações de outros, deveres de outros, aprendizado de outros, não é? Então, convido você. É fácil? Não. Mas é libertador. Não sofre. Pelo contrário, vai sofrer mais. Vai sofrer mais. Assim como você cansar da sua casa, você vai sofrer muito mais no tempo da reforma, da transformação do seu lar, do que como ela está. Não é? Eu vejo que a humanidade está parecendo, você sabe o que me parece? Me desculpe pela comparação, parece que a humanidade está sentada em cima de formigueiro e não quer sair. Acostumou com as picadas daquele formigueiro, mas não quer sair. Está ali. Acostumou com aquelas picadas. Se formiga tem dia que ela está mais revolta, a gente fica mais, ele toma um medicamento, mas não sai daquele lugar. Então, Cristo e o Espiritismo é para os transformadores. É para aqueles que querem encontrar a nova era, para aqueles que querem encontrar a salvação, para aqueles que querem encontrar a vida, para aqueles que querem ressuscitar, assim como Lázaro. Será a palestra da Alexandra no final desse mês. Né? Você já escolheu o dia, não? Não. Vai ser o último dia do mês. A última terça ou o último sábado, ela vai decidir. Né? Eu escolho o tema, eles decidem o último dia, ou a última terça ou o último sábado do mês. Então, fazer como Lázaro. Cristo fez como Lázaro. 4 dias, já estava até fedendo. Agora fala, mas Lázaro estava fedendo. Estava. E tem pessoas que estão fedendo hoje, pensamentos negativos, pensamentos deprimentes, eles exalam a energia, porque o pensamento tem cor, tem cheiro, tem peso, tem odor,
é fétido quando ruim, cheira flores quando bom, ele transforma, ele modifica, não é? Então, ó, você começa lá do teu coração. Primeiro, vontade. Vontade. Ninguém, preste atenção nisso. Preste atenção, guarda isso. Não existe nenhum ser, na face da terra ou nos céus, que adentra dentro do seu coração. Entendeu aí? Nem Jesus Cristo. Ninguém. Só você. Isso chama individualidade. Esse é um dom dado pelo nosso Pai Criador. Agora, as forças trevosas, elas sabem como modificar a nossa vontade. Não é? A pessoa gananciosa oferece para ele o quê? Dinheiro. Não é? A pessoa gulosa oferece para ele o quê? Comida. É igual tinha um jovem, um adolescente aqui, perguntar para ele: e aí, fulano, você gosta de quê? Comer. Você gosta de comer? Qual a comida que você mais gosta? O que você mais gosta de comer? Comida. É? Você gosta de carne? Gosto. Qual? Todas. É. Um dia eu falei assim: oh, rapaz, mas hoje eu comi. Ué, o que você comeu? Não, é porque chegou uma parente lá, uma família lá, chegou de Mato Grosso. O que você comeu? Eu falei assim: ela fez um... Como é que o povo gosta de beber, que toma uma já, mocotó. Fez mocotó. Você comeu? Comi muito. O que mais ela fez? Pamonha. E você? Comi também. E depois? Eu fiz costelada. E você? Comi também. Isso foi tudo no almoço, tá, gente? Imagina você comer mocotó, costelada e pamonha. Né? O caboclo gosta de comer mesmo. Então, muitas vezes, as forças externas, os usuários externos, sabem como adentrar em nossas vontades. Agora, se você quer gerenciar a sua vida, você tem que adentrar dentro da sua vontade. E você lá se encontrando, você começa a acessar os arquivos que estão te incomodando. Começa por lá. Aqui, muita coisa virá. Chico Xavier disse uma certa vez, eu custei a entender isso. Ele falava assim: aqui, muitas vezes há dentro. Aqui, não há dentro. Aqui nunca. Compreende isso? Então, a razão emocional, o amor, a vontade. Quando tem a vontade, faz-se transformação. Mas se não existir a vontade, não existe transformação. Por isso Jesus falou que tudo parte do coração. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Aqui vem dúvida, incerteza, pensamentos contraditórios. Mas a hora que vem um pensamento contraditório, mas a seita tal falou isso, a religião tal diz isso, Maomé falou isso, Moisés falou isso, Abraão falou isso, Jesus falou isso, Sócrates falou aquilo, fulano, Martin Luther King falou isso. Aí você vai lá no coração, lá no seu coração, fala: mas meu coração encontrou com o amor puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí você pega todos, interpreta e sabe que cada um está com um fragmento de verdade, mas Cristo está com a verdade absoluta. Então você terá controle, você terá gerenciamento sobre a sua vida e você faz a sua transformação. Entendeu aí? Transformação. É fantástico isso. Jesus não veio destruir a lei. O Espiritismo também não veio ser contrário a nenhuma religião. Veio pegar os fragmentos das verdades e colocar no absoluto para a nossa transformação. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Inspirar profundamente, levando para dentro de nós toda esta potencialidade das energias cósmicas. E expirar, colocando para fora todas as nossas toxinas interiores, em forma dos desequilíbrios emocionais e espirituais.
E se nós assim quisermos, pela vontade pessoal individual de cada um, e se for da permissão e vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, concedendo-nos a coragem e a energia necessária, possamos acessar as memórias emocionais e trabalhar nos arquivos que estão em dificuldades, em conflitos, travados, e assim possamos gerenciar esses arquivos que apenas estão servindo hoje para nos lembrar das dificuldades, dos problemas que passamos e das vitórias que conquistamos. Porque caminhamos. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos santas e sagradas, Jesus Cristo, entregamos nossa vida. E sob as dádivas, Senhor, de tuas verdades e de teu amor, queremos reiniciar nossa caminhada. Não apagar o nosso passado, não é possível, mas reiniciar os novos caminhos e fazendo uma transformação existencial, Senhor, no hoje, no presente, nessa encarnação. E conquistar assim o direito, Senhor, de ser feliz e de caminhar para um mundo regenerador que tem tanto nos convidado, Senhor. Obrigado, Jesus. E em tuas mãos entregamos nossas vidas, sob a abençoada luz do teu amor e do teu evangelho oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de Deus. Peço perdão se alguma palavra possa ter te ofendido ou ferido seu coração. Não há intenção, só o amor e o despertar. E rogo que nosso Senhor Jesus Cristo, na forma da mais pura e sublime energia de amor, que possa até perfumar a tua essência, teu ser, te acompanhar de retorno ao lar. Amém? Obrigado a todos.